no programa Falando de Vida. Entrevista. 12:00 mais 18 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira, dia 29 de outubro. Olha, esse programa hoje vai dar dor de cabeça, ou melhor, já deu dor de cabeça. E quem conversa conosco sobre este tema é a médica homeopata, a doutora Eliana Molo Wojcik, que participa conosco mais uma vez aqui na Rádio Mensagem, contribuindo conosco com mais um tema importante. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Mensagem. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mensagem. Doutora, eu brincava dizendo que esse tema vai dar dor de cabeça, mas eu preciso relatar uma coisa. Só de fazer a pauta dessa entrevista já me deu uma certa dor de cabeça. Eu já tenho dor de cabeça constante, mas venho fazendo um tratamento e essa dor tem melhorado bastante, mas só de ficar falando tá me dando dor de cabeça. Isso tem alguma coisa a ver? Para você ver como o componente emocional interfere de forma muito importante, né? Inclusive a sabedoria popular já fala, essa situação vai me dar uma dor de cabeça. É por isso, porque vai afetar de uma maneira profunda a pessoa. Então o fator psicológico influencia bastante nessa situação. É um deles, né? Doutora, até pra gente entender um pouquinho, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Existe diferença entre cefaleia e dor de cabeça? Não, cefaleia é um termo mais científico, é um nome assim usado mais no meio médico para chamar a dor de cabeça mesmo. E tem um radical aí latino, né, de céfalo, cabeça, e leia vem da dor, então é por isso. E existem tipos diferentes de dores de cabeça ou de cefaleia? Existem vários tipos, né, tem a hemicrânia, que é de um lado só, ou direito ou esquerdo, e que geralmente é a enxaqueca que corresponde à hemicrânia, né, e tem dores de cabeça de vários tipos, após a ingestão de bebida alcoólica, por tabagismo, por estresse, que faz a pessoa ficar com dor de cabeça durante um evento complicado ou antes de um evento complicado. Então, existem vários tipos, sim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tipos mais comuns de dores de cabeça aqui, é claro, com a sua participação. Os telefones já estão liberados, 3954-3010 ou 3954-3011. Você liga, participa aqui conosco no programa Falando de Vida, como fez a Rose, moradora do São Silvestre, aqui em Jacareí. Rose, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem, Rose? Tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho resfriada, mas tudo bem. Então, tá bom, Rose. Por favor, faça a sua pergunta à doutora Eliana. Então, doutora Eliana, boa tarde. Boa tarde, Rose. Eu tenho uma dor de cabeça que me acompanha há muito tempo. Desde a minha infância eu tenho essa dor de cabeça. E depois que eu casei, tive filho, parece que ela ficou um pouco mais brava, um pouco mais agressiva. Já passei no médico, já fiz tratamento com otorrino e não adiantou muito. Eu tenho dor de cabeça muito forte, que uma vez por mês é 3 dias minha dor de cabeça. Às vezes ela dói de um lado, às vezes no mês seguinte ela dói do outro. Ela chega a doer tanto que eu ainda brinco com as minhas amigas que se quebrar um ovo na minha testa, eu acho que é frito, de tanto que queima. E meu nariz é muito seco nesse período que a minha cabeça está doendo. Mas é uma dor de cabeça muito forte que meu nariz chega a sangrar. Tá, ok. E eu tenho muito medo, porque a gente trabalha numa área, no hospital, a gente vê tanta gente chegando com dor de cabeça, passando mal, acontece alguma coisa assim. Então, eu queria saber da senhora o que eu faço, que caminho eu devo seguir, que tratamento eu devo fazer. Ok, Rose, obrigada pela sua participação, uma boa tarde para você. Doutora? Ok, Rose, o que acontece é o seguinte, você tendo dores de cabeça desde pequena, isso já demonstra que você tem uma tendência genética a essa situação, né? Agora, por que aumentou a sua dor de cabeça depois que você se casou, depois que você teve seus filhos? Muito provavelmente, talvez você utilize pílula anticoncepcional, que é também um dos fatores agravantes para quem já tem enxaqueca. Eu não sei se você fuma, mas o tabagismo também piora. Mas a gente tem que ver que você hoje tem uma vida muito mais estressada, muito mais atribulada do que antes, né? É uma preocupação aqui, é uma coisa que você não gosta ali, e isso afeta no seu órgão de choque, que é a cabeça. Então, a coisa não andou bem, você já tem sua enxaqueca, com certeza. E também a TPM, tensão pré-menstrual, né? Agora, na homeopatia a gente consegue cura completa dessa situação. Eu falo como médico homeopata, e assim, eu não estou falando que é uma possibilidade, estou falando que a homeopatia realmente cura por completo esse quadro, porque a gente, mesmo que o seu problema exista, a gente vai buscar uma forma de você se equilibrar dentro dele.
Vamos ao Pagador Andrade falar com o Manuel. Manuel, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, graças a Deus, e você? Bem também, Manuel. Por favor, faça a sua pergunta, doutora Eliana. Então, minha pergunta para a doutora Eliana é a seguinte. Quando eu ando de ônibus um certo tempo assim, eu passo muito mal. A dor de cabeça é insuportável. Eu fui fazer uma visita no Pai Eterno em Goiás, quase que eu visito o Papai do Céu antes do Pai Eterno. Então eu queria saber com ela se tem alguma coisa, assim, porque eu entrar no ônibus para ser meio psicológico. Pouco tempo depois começa a dar dor de cabeça, dá aquele desconforto, e aquilo se estende, vai um dia, 2 dias, 3 dias, sabe? Enquanto eu não paro de andar de ônibus e fico uns dias, assim, algumas horas fora, para tomar um remédio, não melhora. Tá, ok, Manuel. Obrigado pela participação, uma boa tarde. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Doutora? Boa tarde, Manuel. Então, provavelmente você tem as suas estruturas cerebrais podem estar num pequeno desequilíbrio, tipo uma labirintite. Então, quando você anda e aquele ônibus chacoalha um pouquinho, essas estruturas, como elas não estão muito em equilíbrio, elas estão te levando a essa dor de cabeça. Então, teria que fazer um tratamento visando fazer uma melhora nesse aspecto. Então, não é impressão, eu acredito que você tenha mesmo, que isso é uma realidade. E, doutora Eliana, até a Rose, nossa ouvinte do São Silvestre, comentava que ela tem medo dessas dores de cabeça. Muitas pessoas relatam, né, pelo que a gente comenta, acho que dor de cabeça é o que as pessoas sempre reclamam, estou com dor de cabeça. É uma dor pulsante, né? Isso tem alguma coisa a ver com essa dor de cabeça? Com a parte vascular. Tem dor de cabeça pulsante, tem dor de cabeça pressiva, né? Vários tipos, mas realmente alguns tipos são de origem vascular. E o que acontece? A enxaqueca, principalmente, ela às vezes até precedida por uma aura, a pessoa fica com formigamento na boca, formigamento na mão, nas mãos, e ocorre porque há uma dilatação arterial e depois uma constrição brusca. Então, existe até risco, sim, mas são mais raros. Por exemplo, um derrame cerebral por causa de uma enxaqueca é muito raro, mas se acometer uma grande artéria de forma forte, pode acontecer. Então, não é que, isso é folclore, pode acontecer, mas são raros os casos descritos. Né? Crianças, doutora, crianças também podem ter cefaleia, enxaqueca, enfim, muita dor de cabeça? Podem, aliando a genética ao estresse que ela pode estar passando. Às vezes é uma criança que na escola é um pouquinho assim, zoada, como dizem, né? Às vezes uma criança que tem dificuldade de se adaptar, ela sente aquela pressão, aquele nervoso, vai ter aula, meu coleguinha vai rir de mim, pronto, ele já desencadeia uma enxaqueca, porque ele já tem a tendência. Então existe isso sim na criança. E como os pais devem observarem, porque assim, criança tem muito isso, tô com dor aqui, tô com dor ali. Como é que a gente sabe que realmente aquilo é verdade, que a gente deve realmente se preocupar? Tem alguns pontos que os pais podem analisarem? Se a queixa for muito contínua, você vê que ele perde o apetite, que ele sai de combate, às vezes também tem origem oftalmológica, quer dizer, ele precisa de um óculos. Muitas vezes a cefaleia vem porque a criança está precisando de um óculos. Mas vendo mesmo, se aquilo se repete muito, você tem que investigar. Até tem uma pergunta, a senhora falando sobre a questão dos olhos, uma pergunta que chega aqui do Jardim Panorama, aqui em Jacareí, da Cecília. Ela deixa uma pergunta no site da rádio, dizendo exatamente isso, que ela percebe que vai ter dor de cabeça porque ela começa a sentir dor nos olhos. Isso é comum, essa reclamação? É a tal da aura, né? Ela sente sim, porque existe essa vasodilatação que já comprime algumas estruturas nervosas, então a pessoa sente que vai ter. E às vezes ela toma remédio logo no comecinho e mesmo assim a dor vem, né? Porque não é o remédio que atua da forma correta. Agora falando sobre medicamento, eu acho que é a preocupação de muitas pessoas, inclusive dos próprios profissionais. Muitas pessoas tomam medicação, eu tô com dor de cabeça, eu tenho um remedinho aqui, essa história, né? De que o remédio que é bom pra mim é bom pra você. Isso. Como é que fica essa questão de pessoas que tomam muitos analgésicos aí constantemente para tentar aliviar essa dor? Se ela tiver uma dorzinha ou outra aí aleatória, não existe problema se ela tomar um analgésico uma vez ou outra. Agora, se ela sempre está tendo, ela toma hoje o analgésico, amanhã a dor vem, ela toma analgésico, depois de amanhã a dor vem, então ela já tem um problema maior, né? Mas, na minha área, eu vejo que muitas vezes vem do desequilíbrio dela, que às vezes ela vem tomando remédios, foi no neurologista, foi em todos os médicos aí da área, né? E mesmo assim a dor permanece. É onde entra a homeopatia, que vai trazer ela um equilíbrio dentro do momento que ela está passando. E assim, é impressionante as curas que eu tenho de enxaqueca dessas fortes mesmo. A pessoa começa a falar para mim, eu não tive mais. Então, depende muito também disso. Vamos agora ao bairro Esperança falar com a Georgina. Georgina, boa tarde.
Georgina? Caiu a ligação da Georgina, daqui a pouquinho ela liga novamente para participar aqui conosco. Doutora, quanto ao diagnóstico, como tem sido essa chegada ao consultório? Tem aumentado? A gente até colocou no texto inicial, 93%, né, dos brasileiros, dor de cabeça. Como é que tem sido essa reclamação nos consultórios e como que é dado o diagnóstico? Olha, essa queixa de dor de cabeça eu tenho desde que eu sou médica, eu escuto, viu? Então é uma coisa que já existe, a enxaqueca é uma doença antiga, as dores de cabeça em geral. As mulheres sofrem mais. Infelizmente, elas sempre, né, doutora? Elas são mira da dor de cabeça, até porque elas sofrem muito efeito hormonal, né? E então, mas não é uma coisa que tem crescido, não. Dor de cabeça existe e faz tempo. Basta um desequilíbrio para ela piorar, né? E aí, como que é dada essa consulta, né, para a questão da dor de cabeça? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para o nosso ouvinte, até para entender, porque não é assim, tô com dor de cabeça, tá bom, vou passar um medicamento. Não é assim, né? Na verdade, existem alguns profissionais que é assim mesmo, né? Você fala, tô com dor de cabeça, então tá, pronto. A gente tem que investigar muito, quando dói, que horas que dói, o que melhora, o que não melhora, se você vai para um ambiente mais fresco, melhora, se você está em companhia, melhora, às vezes até você ter uma companhia amiga, fazendo um carinho na sua cabeça, a sua dor de cabeça melhora. Então, na homeopatia, a gente investiga bem todo o entorno daquele quadro, e aí a gente vai trazer uma forma dela minorar isso e curar isso aí sem precisar tanto de remédio, medicamentos. A gente consegue livrar a pessoa dos analgésicos. Né? Que bacana. Vamos então agora ao Altos de Santana falar com a Lourdes. Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Lourdes? Tudo, e você? Bem também. Por favor, faça a sua pergunta à doutora Eliana. Doutora Eliana, boa tarde. Boa tarde, Lourdes. Eu quero fazer uma pergunta sobre o meu filho. O meu filho teve uma dor de cabeça muito forte e ele não conseguia nem andar com as próprias pernas. E aí levaram ele ao médico, né? O médico falou que ele corria o risco de ter um derrame se não fosse socorrido mais rápido. E ele corre risco de ter novamente isso? E ele continua tendo essas dores de cabeça, Lourdes, ou foi uma crise? Foi uma crise. Qual que é a idade dele? 33 anos. Tá, ok, então. Obrigado pela participação, uma boa tarde. Doutora? Então, Lourdes, ele deve ter tido uma dor de cabeça de origem vascular, como eu falei, né? Deu aquela constrição arterial e aí tudo foi meio que afetado no caso dele. Precisa ver se ele fuma, se ele não tinha fumado muito, ou se ele não fuma, ele esteve num ambiente de muito tabagismo, muita fumaça. Mas assim, dizer pode ter o risco ou não, inúmeros fatores regem isso, não dá pra gente definir. Mas ele tem que ser acompanhado e dentro da minha área, ele tem que ser equilibrado para que isso nunca mais volte. Meio-dia, mais 30 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira, dia 29 de outubro. Hoje nós estamos conversando sobre dor de cabeça, as causas, tratamentos, orientações pela doutora Eliana Molo-Wojcik, ela que é médica homeopata, falando com os nossos ouvintes. Você ligue e participe conosco aqui no programa Falando de Vida. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos falando de vida. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos falando de vida. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Falando de Vida. Meio-dia, mais 50 minutos, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje, terça-feira, dia 29 de outubro. Hoje nós estamos conversando sobre dores de cabeça, as causas e também os tratamentos aqui com a doutora Eliana Molo-Wojcik, ela que é médica homeopata, dando algumas dicas e orientando os nossos ouvintes. Doutora, antes de ir para o intervalo, eu comentava sobre alimentação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, as pessoas que têm aí dor de cabeça constante, tem alguns alimentos que são considerados vilões aí para desencadear ou mesmo para piorar essa dor de cabeça? Tem sim, Vanessa. Inclusive, alguns como chocolate, frituras, pimentas, elas mexem nessa coisa vascular e podem gerar dor de cabeça sim. Agora, tem um aditivo de alguns alimentos, alguns temperos prontos, alguns cubinhos de carne, de caldo, né? Que as pessoas nem imaginam, acham que aquilo é gostosinho, vamos pôr no arroz, vamos pôr na carne, tudo, e chama-se glutamato monossódico. Toda vez que você lê glutamato monossódico em qualquer embalagem, sai correndo, porque ele é assim extremamente
um causador de dor de cabeça de primeira linha, tá? E até existe, a gente na Faculdade de Medicina estuda uma doença chamada síndrome do restaurante chinês. Por quê? Porque a pessoa vai no restaurante, come, que é muito carregado disso, né? E daí passa super mal e vomita e tem dor de estômago e não liga que foi ali onde ela comeu aquele glutamato. Então, existe sim uma ligação forte e esse glutamato eu aconselho as pessoas a evitarem, principalmente